Olá, irmãos e irmãs. Eu estarei hoje meditando na palavra de Deus no Salmo 23. Esse salmo que é muito conhecido nosso. E o título para esta mensagem é O Pastor do Salmo. E para isso eu queria contar uma história. A história do pastor e do ator. Conta essa história que numa cidade pequena, decidiram fazer ali um festival de poesias. Então convidaram todos aqueles que eram poetas na cidade, poetas amadores, para que pudessem estar ali declamando das suas próprias poesias ou de outros poetas. E convidaram também um ator muito famoso, que era filho da cidade. Então marcaram um dia, ia ser no Teatro Municipal, e quando chegou o dia, o festival estava acontecendo, vários poetas ali da cidade passaram pelo palco, declamaram as suas poesias, e até que chegou um momento especial para que o ator pudesse então também participar e ali, né, declamar as poesias. E o ator então subiu ao palco, foi ovacionado, né, de pé, e aí ele começou a declamar as suas poesias. Declamou, né, várias poesias ali, né, poesias dele mesmo, poesias de outros poetas ou poetisas. E daí, quando ele estava para concluir, ele disse: eu quero concluir aqui a minha participação recitando o Salmo 23. Mas para eu fazer isso, eu quero desafiar o pastor da nossa cidade. Era um velhinho já, uma pessoa de idade, cabelos brancos, que estava sentado no meio da plateia, e ele apontou para o pastor, ele conhecia o pastor, e ele disse: o meu desafio é o seguinte, eu declamo o Salmo 23, mas eu desafio o pastor para que após eu terminar a minha fala, ele suba aqui ao palco e ele também declame o Salmo 23. O pastor ficou inibido, mas aceitou o desafio. E o ator então começou a falar, começou a declamar o Salmo 23. Com toda a sua oratória, com todo o seu talento, daquelas pessoas que conseguem realmente com as suas palavras nos fazer imaginar, dar vida às palavras, né, fazer com que as palavras se transformem em imagens. E quando ele termina de declamar o Salmo 23, todos estavam de pé ali na plateia, né, aplaudindo aquela performance, aplaudindo aquele ator, aplaudindo, né, a declamação do Salmo 23. Passado esse momento das palmas, o pastor então foi chamado. E o pastor então se levantou, né, tímido, foi andando calmamente, subiu as escadas com todo o peso da idade, o peso da vida, de uma jornada, chegou até o centro do palco, cumprimentou o ator disse: agora é com o senhor. E o pastor, mesmo tímido, mas ele se encheu de coragem e ele começou então a falar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Quando o pastor termina de falar o Salmo 23, ninguém se levantou, ninguém bateu palma. Mas olhando para a plateia, ele viu e percebeu a maioria
pegando lenços, enxugando as suas lágrimas. E o ator então chega próximo do pastor, toca no seu ombro e diz: sabe qual é a diferença entre eu e o pastor? É que eu conheço o salmo do pastor. Ele não. Ele conhece o pastor do salmo. E isso faz toda a diferença. O pastor do salmo. Por isso eu começo com essa pergunta, talvez a mais importante da sua vida. Você conhece o pastor do Salmo 23? Há muita gente que conhece somente o salmo do pastor. Tem o salmo na estante, tem o salmo na parede, num folheto, num quadro expostos para todos verem. Poucos têm demonstrado conhecer o pastor do Salmo 23. E sem conhecer o pastor do Salmo, o Salmo 23 não passa de uma bela poesia. O Salmo 23 fala de verdades que são realizadas na minha vida, na sua vida, pelo nosso pastor. Portanto, aquilo que o Salmo 23 fala não é uma utopia, não é uma fantasia, algo irrealizável, mas é uma realidade que pode ser vivida, experimentada por todos aqueles e aquelas que conhecem o pastor do Salmo. Não é simplesmente uma poesia para ser recitada ou lembrada nos momentos difíceis da nossa vida, mas um fator que gera vida dentro de nós, dentro da existência humana. Primeiramente, o salmista fala de um mundo difícil, de um mundo muito complicado. Ele descreve uma realidade assim, de maneira muito realista, que gera em nós, este mundo, estresse, gera canseira. O verso 2 e o verso 3, Heleno diz: ele me faz, o pastor do salmo me faz repousar em pastos verdes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista diz que Deus derrama o refrigério, que Deus derrama o consolo, que Deus derrama o repouso sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes nos sentimos cansados, com a alma atribulada, abafada, precisando de ar fresco. Diante desse momento tão difícil que estamos passando, o salmista diz que Deus nos dá e Deus nos abençoa com o descanso, com o refrigério. O que o salmista está dizendo é que apesar do mundo ser o que é, da pandemia, você pode ter uma vida protegida, uma vida sadia, uma vida humanizada. O Salmo diz que nós podemos ter uma vida emocionalmente equilibrada se nós confiamos no pastor do Salmo. Fala também que Deus me guia, que Deus me dá direção em meio ao mundo onde a maioria das pessoas não sabem para onde ir. As pessoas estão perdidas diante desse momento que estamos passando, estão cheios de dúvidas e incertezas, não sabem em quem acreditar, é mentira para todo lado, fake news. No entanto, Deus nos guia, Deus nos mostra o caminho, e mais, não só um caminho, não só um rumo, uma direção, mas também nos aponta um caminho que é justo, um caminho que é reto, um caminho que é íntegro. O salmista também nos mostra que nesta vida é possível passarmos por situações dramáticas, situações muito complicadas, o que ele chama de vale da sombra da morte. É o verso 4. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, significa dizer que é possível de acontecer com qualquer um, inclusive com os cristãos, com as cristãs. Há toda uma controvérsia nos dias de hoje, e hoje o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a permitir que os governadores e os prefeitos decidam se permitem que as igrejas tenham seus cultos presenciais.
há toda uma controvérsia nisso, há muitos evangélicos brigando para voltar os cultos presenciais como se fôssemos imunes ao vírus, como se fôssemos imunes ao Covid. Até aqueles que dizem que se tiverem fé, não pegarão, não serão contaminados. No entanto, o salmista está dizendo, o salmista está desmentindo essas pessoas, dizendo de forma mais realista possível que nós podemos passar por esses momentos difíceis, por esses momentos de dor, de sofrimento, de enfermidade e até morte. Trazendo para os nossos dias, nós podemos, com toda a nossa fé, pegarmos esse vírus, sermos internados quando tiver vaga, porque essa é a situação que nós estamos vivendo. Podemos ser entubados e até morrermos se não tomarmos os cuidados necessários. Não estamos livres. Não estamos livres desse vírus, não estamos livres das tempestades, não estamos livres dos momentos difíceis. Mas o salmista também diz que ainda que isso aconteça, não temos o que temer, porque o pastor do Salmo está conosco. O pastor do Salmo caminha conosco no vale da sombra e da morte, consolando, amparando, sustentando, acalmando o nosso coração. Isso quer dizer que Deus está conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida. Nunca estamos sozinhos. Creia nisso, nunca, ainda que a gente passe, como o salmista diz, por esse vale de sombra e de morte, talvez você está passando, talvez alguém da sua família está passando, creia que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, que o Senhor está junto aí do seu familiar. O salmista também fala dos nossos inimigos, e como é fácil fazer inimigos nos dias de hoje. Basta discordar da ideia, basta ser diferente, ou mesmo dizer o que pensa, porque vivemos numa sociedade que não gosta de gente que pensa. Martin Luther King, ele disse certa vez, para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que você pensa. E realmente é isso que tem acontecido. Quando eu penso diferente, quando eu discordo de alguém, esse alguém então quer me tratar ou quer me fazer um inimigo simplesmente porque eu discordo, simplesmente porque eu penso diferente. E diante dessa situação, o salmista diz que nós seremos honrados, diante dos nossos inimigos, seremos honrados. O verso 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja bem, Deus é quem prepara essa mesa. Deus mesmo prepara essa mesa e diante dos meus inimigos, dos adversários, Ele me honra, coloca no lugar de destaque. Os adversários estão lá e Deus se incumbe de estender a toalha, servir a mesa, trazer o bom vinho, derramar o óleo perfumado na minha cabeça. Deus não diz que não teremos inimigos, que não passaremos por isso, que não seremos tratados com hostilidades e até muitas vezes com violência. Ele não diz que os adversários não estarão lá. Pelo contrário, é na presença dos meus adversários que Deus serve a mesa, que Deus me honra, que Deus me coloca no lugar de destaque. E por último, o salmo promete, ou o salmista promete um futuro sem amargura nenhuma. É o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Se você andar com o pastor do Salmo, se você conhecer o pastor do Salmo e tiver aí uma caminhada de intimidade, de um relacionamento pessoal com o pastor do Salmo, a sua vida será melhor, não somente agora, mas para sempre, ainda que você passe por vales de sombra e de morte. E não precisa ter medo de envelhecer ou mesmo de morrer. Porque com o pastor do Salmo você vai viver bem e vai morrer bem também. A morte é apenas uma porta de entrada para a eternidade com Deus, para estar para sempre com o Senhor.
Por isso nós precisamos tomar posse dessas promessas maravilhosas. Não é só uma poesia, tá? Mas isso é realismo puro. É palavra de Deus para nós, para que transforme em nós e na nossa vida em algo que produza realmente vida em abundância, vida completa e vida eterna. E para isso, para tomar posse, é necessário 3 coisas. Primeiro, ter uma visão correta de Deus. Muitos só veem Deus como Senhor, como aquele que é o soberano, o poderoso ou todo-poderoso, melhor, que deve ser temido, obedecido, respeitado, reverenciado. Amém. Tudo isso é verdade. Deus é assim mesmo. O pastor do Salmo é isso mesmo. Tem outros que só veem Deus como pastor, manso e suave, bondoso, amoroso, cheio de graça, de misericórdia. Amém. Isso também é uma grande verdade. O nosso Deus, o pastor do Salmo 23, é esse pastor que cuida, é esse pastor misericordioso, cheio de graça. Agora o Salmo mostra essas 2 verdades juntas. O Senhor é o pastor e o pastor é o Senhor. É o Senhor que faz andar pelos caminhos justos e é o pastor que me consola diante das sombras da morte. É necessário que o Senhor vire o pastor na sua cabeça e que o pastor vire o Senhor no seu coração. Preste bem atenção, é necessário que o Senhor vire o pastor na sua cabeça. E é necessário que o pastor vire o Senhor no seu coração. Segundo, para se apropriar dessa realidade maravilhosa do Salmo 23, é necessário ter comunhão com Deus. Ou seja, conhecer bem o pastor do Salmo. O salmista diz que o Senhor é o meu pastor, e não que ele foi ou será o meu pastor. Não é a esperança de que um dia Deus será bom para mim, mas a realidade hoje de que Ele é bom para mim, de que Ele cuida de mim, de que Ele está comigo. E para isso é necessário uma entrega total da nossa vida a Deus. Viver na dependência do Senhor, viver na dependência de Deus a cada dia. Terceiro, as nossas ambições devem estar no ser e não no ter. Muitos vivem frustrados porque vivem a ambição do ter, querem sempre possuir, querem sempre mais, sempre insatisfeitos. Essa é a marca característica dos nossos dias, desse pós-modernismo dos nossos dias. Quando o salmista diz, nada me faltará, não está dizendo de coisas materiais, não está dizendo que não vai faltar dinheiro lá no banco, na minha conta, que não vai faltar esse ou aquele bem, coisas materiais. Mas o salmista define bem, não faltará uma vida emocional, sadia, porque Deus me dá sempre o refrigério. Não me faltará uma vida com direção e integridade, porque Ele me guia pelas veredas da justiça. Não me faltará o consolo diante das perdas. Eu posso até chorar, mas a presença de Deus nunca me faltará, me consolando, recolhendo as minhas lágrimas e me dando segurança. Não me faltará uma vida alegre, apesar dos meus adversários, daqueles que intentam o mal contra mim, daqueles que intentam me derrubar. Isso tudo porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa outra tradução, eu gosto muito, diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Irmãos e irmãs, para concluir, para viver essas verdades, é necessário essa entrega. É necessário você conhecer o pastor do Salmo. Não somente o Salmo do pastor, não somente ter esse Salmo decorado aí na sua mente, mas você conhecer o pastor do Salmo, para que você possa então aí sim experimentar essas verdades na sua vida de uma maneira concreta. Nesses dias que estamos passando, nessa pandemia, nós precisamos caminhar junto do pastor do Salmo 23. E aí vamos experimentar os pastos verdes, vamos experimentar as águas de descanso, vamos experimentar o refrigério, vamos experimentar aí a segurança, o conforto, a força, a cura do Senhor quando passarmos pelos vales da sombra e da morte.
nós vamos experimentar essa segurança que Deus nos dá diante desse mundo hostil, onde as pessoas estão intolerantes umas com as outras, querendo sempre ferir umas às outras por questões políticas, ideológicas ou qualquer outra nesse sentido. Porque o pastor do Salmo estará sempre conosco, estará com você. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos totalmente nas tuas mãos, porque cremos no Senhor. Cremos que o Senhor é o pastor do Salmo, é o pastor que cuida de nós, é o pastor que nos orienta, é o pastor que nos sustenta, é o pastor que nos cura, é o pastor que nos trata, é o pastor que nos corrige, é o pastor que nos conduz pelo caminho correto. E por isso nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai. E queremos nesta oração clamar pela vida do nosso irmão Schubert. Tem misericórdia, ó Pai, derrama graça sobre a vida dele, cura sobre a vida dele, que ele ali no hospital ele tenha certeza da tua presença, do teu cuidado e do teu amor. Também queremos clamar pela vida da Silmara, ó Pai, a sobrinha do Vicente. Também tem misericórdia dela ali na UTI, derrama a tua graça que cura e sara, que sustenta, que fortalece. E dá às famílias e a todos nós a certeza de que o Senhor está ali junto delas, que elas te pertencem, estão nas tuas mãos. E no Senhor nós podemos confiar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso nós oramos, entregamos e descansamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Um grande abraço para todos vocês.